Outro artigo que eu pretendo abordar é sobre a autodefesa no STEM. Como eu já havia comentado, STEM é a sigla designada tanto para engenharia, matemática, tecnologia e ciência. Esse trabalho ele abordou a verificar qual que era o nível de autodefesa desses estudantes, tanto com TDAH e transtornos específicos de aprendizagem dentro desses cursos do STEM. O conceito de autodefesa é definido como a capacidade de afirmar assertivamente os desejos, as necessidades, os direitos, buscar o apoio necessário e conduzir os seus próprios negócios, conforme eu deixei aqui referenciado nesse retângulo azul escuro. Esse pesquisador relatou uma falta de pesquisas que abordem a autodefesa por essa parcela de graduandos no ensino superior dentro da área de STEM. E ele comenta quão necessário é compreender melhor sobre esse processo. E a partir disso, ele desenvolveu um modelo que foi proposto com 4 componentes. O primeiro ponto seria conhecimento de si, conhecimento dos seus direitos, a comunicação e a liderança. Vamos comentar um pouco o que seria então cada um desses tópicos. O conhecimento de si, ele se refere à consciência dos seus pontos fortes e fracos como aluno. E a maioria dos participantes demonstraram conhecimento de si ao descrever os seus pontos fracos e fortes na área de matemática e ciência, bem como os seus desafios relacionados à parte da atenção, à velocidade do processamento, à leitura, à organização dos pensamentos. Sobre a comunicação também foi considerada o coração dessa autodefesa, porque envolve a negociação assertiva, a resolução de problemas, em diversos contextos, em uma variedade de situações diferentes. Além da comunicação, ele fala um pouco sobre a liderança, identificada primeiro como uma componente adicional à liderança. Embora ela é frequentemente relatada pelos participantes, e a liderança ela foi descrita como as ações tomadas pelos alunos em nome de outros, também com TDAH ou com os transtornos específicos de aprendizagem. Outra ação que está associada é sobre a estigma que está envolvido com as pessoas que têm TDAH ou têm transtornos específicos de aprendizagem. Então, tem duas ações aí que eles identificam com relação à liderança. Além dessas componentes mencionadas, o estudo introduziu um novo comportamento denominado preenchimento de lacunas. Essa ação ela está associada a estratégias dos alunos para superar já tanto as acomodações que há pelas instituições ou outras, ou seja, mesmo com todo esse apoio ou com outros recursos, ainda há a necessidade de outros tipos de estratégias para conseguir concluir esse ensino superior ou conseguir desenvolver uma matéria, uma disciplina, e aí essas ações adicionais é esse preenchimento de lacuna. Por exemplo, uma estratégia utilizada dentro do trabalho que é compartilhado é que a aluna fez uma pasta compartilhável entre todos os participantes da disciplina, todos os seus colegas, e a partir disso ela conseguia verificar se ela não deixou alguma ação ou informação da aula passar. Então ela verificava todas as anotações dos alunos da sala que eles colocavam nessa planilha compartilhável, e aí ela conseguiria verificar se ela deixou passar algum tipo de informação ou alguma coisa acabou não sendo anotada durante o decorrer da aula. Portanto, o resultado desse estudo ele destaca a importância do conhecimento por parte do aluno sobre os seus direitos, sobre as suas recomendações, bem como também a percepção desse clima dentro do curso do STEM e a relação com essa diversidade e o uso dessas acomodações. Alguns participantes relataram que perceberam atitudes negativas por parte de seus instrutores e colegas em relação ao uso dessas acomodações, dessas acessibilidades, o que tornou a autodefesa ainda mais desafiadora dentro da instituição de ensino superior. Então, eu acabei passando por cima de um pouco do trabalho, e a partir dessa pesquisa foi realizado esse modelo que eu deixei aqui, e agora eu vou explicar detalhadamente como que ele funciona e como ele foi estruturado. Porque a pesquisa, como eu relatei, ela tinha o objetivo de verificar quais eram essas componentes atreladas à autodefesa por parte desses alunos com TDAH e transtornos específicos de aprendizagem dentro do curso de graduação do STEM. E a partir disso,
foram encontradas evidências de cada componente atrelada a essa autodefesa a partir da estrutura do teste. Além dessas componentes do referencial, foi identificado componentes emergentes a essa autodefesa a partir da experiência de cada participante. E com essa análise foi gerado então esse modelo que está aqui na tela para vocês. E agora eu vou explicar cada uma das ações atreladas. Antes, vamos ver se a gente conhece, né, todos os termos colocados nesse quadro. Então, nessa primeira parte, eu já evidenciei o que é conhecimento de si mesmo. O conhecimento de direito eu acabei não falando, mas no marco conceitual da autodefesa foi definido como conhecer os seus direitos como cidadão. Ele ainda pontua, né, como um indivíduo, no caso como estudantes, que recebe acomodações, recursos sobre a lei federal. É importante ter consciência, né, que as acomodações, acessibilidades, elas mudam de país para país e esse trabalho não foi realizado no Brasil, então é bom ter isso em mente. Além disso, nesse primeiro momento, ele coloca tanto o conhecimento do contexto de aprendizagem no STEM e o conhecimento das acomodações. Sobre o primeiro deles, que é o conhecimento do contexto de aprendizagem no STEM, é definido como conhecimento de contexto de aprendizagem nessa área, como sendo a consciência de que as necessidades de acomodação são influenciadas pelo ambiente de aprendizagem que você vivencia. Isso como um aluno com TDAH ou com os transtornos específicos de aprendizagem. O conhecimento das acomodações ele divide em duas etapas: acomodações que estão disponíveis para os alunos tanto com TDAH e ou transtornos específicos de aprendizagem, e um segundo momento, como o processo de acomodação na faculdade funciona, incluindo o conhecimento do papel do aluno, o papel do coordenador, o papel do instrutor nesse processo. E ele também coloca nessa parte sobre como obter essas acomodações, como solicitá-las. Após embaixo, ele coloca sobre a parte da comunicação, liderança, preenchimentos de lacuna. Dentro da comunicação, ele associa ainda sobre o instrutor do STEM e o centro que é responsável pelos recursos de acomodações. Eu não vou discorrer sobre essas partes, porque isso varia de país para país, até mesmo em relação a cada uma das instituições de ensino superior. Ele segue colocando um pouco sobre a visão da deficiência. Por que eu coloco deficiência? Na verdade, dentro do texto, ele se refere desse modo, mas isso está associado à visão em relação ao TDAH e aos transtornos específicos de aprendizagem. Eu pontuei desse modo porque é como está no trabalho referenciado. Essa visão da deficiência, ele coloca que está fortemente relacionada à autodefesa e descreve que os participantes tinham uma visão e uma percepção de como os instrutores e colegas no STEM viam no caso, esse transtorno e o uso das acomodações dentro desse contexto do curso de graduação. Além disso, ele coloca sobre a agência, que é quando que os participantes articulam fortemente a crença que são as pessoas responsáveis por suas próprias acomodações. Definindo e explicando então cada um desses conceitos, vamos compreender como que é esse modelo. Então, esse modelo proposto para a autodefesa para alunos com TDAH e ou transtornos específicos de aprendizagem no contexto de curso de graduação no STEM foi baseado nas experiências dos participantes, como já havia mencionado. É importante primeiro entender que é dividido em três partes, que é esse primeiro retângulo, o comportamento de autodefesa e as crenças que podem influenciar a autodefesa. Em verde de água representam as componentes da estrutura conceitual do teste. Já essas caixinhas, que são arredondadas nas pontas, representam temas emergentes nessa análise qualitativa. Já as ovais representam os participantes e com quem eles interagiram para praticar essa autodefesa. Em azul, no qual a comunicação está dentro, e até mesmo as duas outras circunferências, ela refere à comunicação com os instrutores, à comunicação com o SAD-RC, e já as linhas que conectam essa comunicação, por exemplo, com a liderança e com o preenchimento de lacunas,
representa o papel integral da comunicação na autodefesa. Ela demonstra nessa parte o quão crucial está atrelado à autodefesa com o processo de comunicação. Ele pontua que, então, essas componentes da autodefesa elas podem se sobrepor devido à sua natureza de interseção. Então, de um modo geral, o modelo proposto ele fornece uma estrutura para entender e promover essa autodefesa de estudantes com TDAH e transtorno específico de aprendizagem em cursos de graduação do STEM. O desenvolvimento desse conhecimento pode levar à interseção mais eficaz e à criação de um ambiente mais inclusivo e acolhedor para esses alunos, promovendo então a sua retenção e o sucesso em cursos no STEM. É muito relevante que a gente compreenda sobre a questão, porque muitos participantes relataram vergonha, que comentavam ter um conflito sobre o uso dessas acomodações, porque se preocupavam com o que outras pessoas iriam pensar, como seus instrutores e colegas de curso, o que eles pensariam se descobrisse sobre essas acomodações e esses recursos, no qual ele tem o direito legal. Um dos participantes dentro da entrevista, comentou que normalmente quando ele ia utilizar essas acomodações, ele sempre fazia uma pergunta a cada um dos instrutores, que era: você acha que isso me faz parecer um aluno menor? Além disso, ele também compartilhou qual foi a resposta dada por um dos instrutores da área de matemática em si, e como esse instrutor o tranquilizou. O instrutor então comentou que não havia problema para Aaron usar essas acomodações em sua sala. E ele meio que disse que o tempo do curso de matemática, no caso, não é uma preocupação, porque você pode resolver um problema por anos, então ele não deveria estar preocupado com isso, com a questão do tempo. Adicioná-lo às vezes de prova, o tempo que ele levaria em comparação com os demais alunos. E a partir disso, o instrutor conseguiu tranquilizá-lo a partir de um exemplo prático e do porquê ele não deveria estar preocupado, então. Se a gente parar para pensar, vários problemas do passado demoraram anos e anos para serem resolvidos dentro da matemática, e ainda há vários problemas sem solução que foram propostos há muitos e muitos anos, que ainda se encontram em aberto. Então, a colocação desse instrutor é muito pertinente, faz muito sentido, pelo menos para mim. Mas, ademais disso, eu também fiz um quadro de relato compartilhando outros trechos que os alunos colocaram durante a entrevista, igual eu realizei em outros momentos, com outros trabalhos. Eu vou começando a ler com vocês aqui. Então, eu sei que muitas pessoas, especialmente com dislexia, às vezes lutam com a matemática, mas por acaso sou melhor em matemática. Sempre fui naturalmente melhor em matemática do que em inglês. Essas duas primeiras falas, para mim, falam muito sobre mim em si, por mais que não são colocações minhas. Então, abre aspas. Quando o professor está dando aula, eu preciso que ele repita o que acabou de falar, porque eu posso ter pego parte dele. Eu posso ter me distraído e trabalhado em um problema e não sou capaz de trabalhar em um problema e ouvi-lo ao mesmo tempo. É a colocação, né, no caso de uma fala da Isabel, que é uma aluna com TDAH. Uma lição que é uma opção é a anotação. Eu nunca tive isso no ensino médio, então eu acho que chegando na faculdade eu fiquei tipo, eu não sei o que é isso. Eu simplesmente optei por sair disso e todos os semestres para todas as aulas. Para quem não ficou claro, é ter a acessibilidade, né, essa acomodação de ter alguém transcrevendo para você durante a aula, fazendo essas anotações. Agora eu vou trazer um trecho que é colocado pelo professor, no qual ele fala: o curso do STEM são para crianças mais inteligentes, e você não precisa de acomodação se for inteligente. Em vez de um curso não STEM, eles já ficam tipo, ah, sim, eu trabalhei com uma pessoa que tem uma acomodação, é só mais um dia. Às vezes fico hiperfocada e detalhista, leva mais tempo para fazer as coisas. Para Isabel, ela percebe especialmente que se hiperconcentra quando está trabalhando em problemas de matemática. Preciso organizar meus pensamentos, olhar para os problemas, ver tudo o que me é dado, anotar tudo. Sinto que passo por muito mais etapas do que a maioria das pessoas precisaria para responder a pergunta. Os médicos explicam para mim que o processamento e as partes verbais do meu cérebro funcionam em velocidades diferentes. Então, eu posso ler um problema, ou se me foi apresentado um problema de matemática ou algo assim, eu poderia lê-lo, entendê-lo conceitualmente, até mesmo visualizá-lo. Mas como a parte verbal não está no mesmo nível da parte do processamento, eu não
processo corretamente, eu faço o problema de acordo com o que eu acho que é. Mas nem sempre o que a pergunta fazia. Foi durante o primeiro exame, eu não fui tão bem quanto normalmente fazia anteriormente no ensino médio. Quando voltei e olhei para o exame, percebi que são alguns dos erros de leitura que eu cometo e o formato do exame estava no computador. Normalmente, no ensino médio, como tudo estava no papel, eu poderia voltar e destacar, sublinhar e me ajudar a me concentrar. Eu não cometeria tantos erros de leitura, então, e quando eu percebi que esse era o problema, voltei para minha coordenadora do RDC e conversei com ela sobre isso, e então recebemos provas escritas impressas. Eu sempre discuto a minha deficiência com os meus professores. Sinto que isso é mais cortês e também está dando uma cara ao nome e tornando mais fácil para ambas as partes reconhecerem onde precisam trabalhar juntas. Muitas vezes eu fico tipo, eu tenho dislexia, é o que é. Eu tenho essa acomodação e se você tiver dúvida, me avise. Só lembrando, como eu já havia comentado anteriormente, ele utiliza o termo deficiência apesar de estar se referindo tanto a TDAH ou transtornos específicos de aprendizagem. Esse texto ele não foi escrito na língua portuguesa, né? Ele não é um texto, um trabalho realizado no Brasil. Então, só por isso que eu mantive ainda essa colocação, essa forma de se referir como deficiência. Mas continuando, abre aspas. Como um fardo ou algo que me torna menor, é apenas parte da minha composição química. Sinto vergonha de precisar de acomodações, porque às vezes acho que sou mais inteligente do que as pessoas sem acomodações, porque tive que trabalhar muito para chegar ao mesmo nível de velocidade. Por fim, eu deixei a fonte aqui, mas eu vou mostrar a referência completa desse trabalho que está aqui na tela.